Relacionados para o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, que ocorrerá no Galinheiro. Isso mesmo, lá na Casa das Galinhas. Cebolinha volta, mas Luiz Araújo e Bruno Henrique não enfrentam o Atlético Mineiro. Flamengo tenta explicar essas ausências contra o Atlético e atualiza a situação de lesionados. Negociação esquenta entre CSKA e Flamengo por Matheus Gonçalves. Carrascal revela condição física, explica posição preferida em campo. Zinho relembra a fala de Felipe Luiz e justifica pressão no Flamengo. Essas informações e outras mais você vai ver no vídeo de hoje aqui comigo, mas antes de seguir com tantas informações e notícias sobre o malvadão, sobre o mais querido, sobre o clube de regatas do Flamengo, eu gostaria de te pedir, irmão, já vai deixando aquele likezinho maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, DNA Rubro Negro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do clube de regatas do Flamengo. Lembrando que você e eu possuímos um DNA rubro-negro. E você, meu amigo, fortalece demais o canal. Você me ajuda a crescer, a botar esse canal pra frente. E mais pessoas da nossa nação serem impactadas com esse conteúdo. Nós amamos o Flamengo. Mas sem enrolação, vamos partir agora para as notícias desse dia maravilhoso. Quarta-feira, dia 6 de agosto. Estou gravando aqui por volta das 9 horas da manhã. Quero postar esse vídeo até no máximo meio-dia, né? Fazer as edições aqui. Mas vamos lá. Falando sobre Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro. A equipe do Felipe Luiz tenta a remontada fora de casa, né, para avançar na Copa do Brasil, mas terá que fazer isso sem jogadores importantes. Duas surpresas são as ausências de Bruno Henrique e Luiz Araújo. Ambos os jogadores, né, vão ficar de fora dessa partida, de acordo com o Flamengo, por conta de controle de carga. Ai, meu Deus do céu. Essas três palavrinhas, controle de carga, são as piores que poderiam ser utilizadas para um jogo como esse. Seguindo aqui, a sequência longa de Felipe Luiz pesa, assim como o acúmulo de jogos de Bruno Henrique. Por isso, os atacantes ficam fora desse jogo. Além disso, o clube atualiza as situações dos lesionados. Danilo segue fora, assim como De La Cruz. O zagueiro evolui e inicia fisioterapia, enquanto o meia uruguaio realiza trabalhos de força e mobilidade. O chileno, por sua vez, ainda se recupera da cirurgia no 5º metatarso do pé direito. Falando aqui, é claro, do nosso pulgar. Agora, existem reforços, né? O Flamengo contratou mais de 5 cabeças, desde Jorginho até o último agora Carrascal, e de fato eles estarão disponíveis para esse jogo, tirando o Carrascal, tá? Que não foi relacionado. Então vamos aqui com a reportagem. Emerson Royal, Saul, Samuel Lino e Jorginho seguem relacionados. Os 3 primeiros são as principais novidades para a sequência do ano, já que o volante ítalo-brasileiro chegou ali antes da Copa do Mundo de Clubes, né? Todo mundo sabe disso. Alan e Everton Araújo, que sofrem certas críticas por parte dos torcedores, também estarão à disposição. Eles foram titulares até contra o Atlético Mineiro, né, no jogo de ida. Também vale citar que Everton Cebolinha foi relacionado. O jogador volta de lesão e é opção para o nosso mister, devendo começar até a partida no banco de reservas, tá? Não como titular. Vamos falar aqui então sobre esse controle de carga do Flamengo, né? É importante a gente conversar. Eu gostaria já de início de te perguntar, você acha adequado o Flamengo ficar poupando o jogador desse jeito? Eu sei que a gente não faz parte do departamento médico, mas me parece muita precaução, né? Demais, cara. É um contínuo cuidado, um exagero no cuidado. Pô, cara, qualquer que seja o clube que a gente tenha por aí, os jogadores jogam, cara. Tem que jogar a bola, pô. Mas toda vez tem que poupar alguém porque tá jogando muito jogo. Pô, futebol no Brasil é assim, sempre foi. Eu pergunto a você, num jogo desse importante, que o Flamengo já poupou no jogo de ida, aqui no Maracanã, perdemos o jogo por 1-0. Você acha que Luiz Araújo, mano, na ponta direita é fundamental. Aí com certeza vai botar o Plata para jogar.
O que você acha disso? Eu acho que o Flamengo deveria ter Bruno Henrique no banco e o Luiz Araújo, pelo menos, no banco. E aí, quem deve começar ali no ataque? Provavelmente Samuel Lino, ponta esquerda. Ponta direita, o Plata, que o Felipe Luiz não consegue se desgarrar desse jogador. Corredor nato, parece os quenianos correndo. Parece aquela galera, irmão, né, que corre pra caraca. Corre muito. Mas, pô... mas ele foi quem deu passe no gol da Arrascaeta no jogo. Para, meu irmão. Uma vez ou outra acontece isso. Parece até um milagre, pô. Deixe sua opinião nos comentários aí sobre essa falta de Bruno Henrique e do Luiz Araújo para esse jogo. Vamos avançar um pouquinho aqui, deixa eu ver novidades. Vamos falar agora sobre, então, Matheus Gonçalves. O meia Matheus Gonçalves relacionado para o confronto desta quarta-feira, né, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, pode estar de saída do Flamengo. O jovem está na mira do CSKA da Rússia. Eu já tinha trago essa informação para todos vocês, né? De acordo com o portal RPL Sky, as conversas entre CSKA e Flamengo avançaram nos últimos dias e um acordo financeiro estaria próximo de ser fechado. No entanto, os valores da possível transferência ainda não foram divulgados. Recentemente, Matheus Gonçalves esteve perto de se transferir para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, referentes a 50% dos seus direitos econômicos. Tá? Lembrando que o Flamengo vetou essa saída, na verdade o BAP, né, ali no final, ele que estava até na transação com o Pedrinho, né, que é o dono lá do Cruzeiro, mas em algum momento ali aconteceu alguma coisa que o BAP voltou atrás, o jogador até acreditava que iria para o clube. Falando sobre Matheus Gonçalves, vamos lá, minha opinião, é um jogador que precisa ser lapidado e precisa ter oportunidade. Hoje mesmo eu entrei, não discussão, mas um torcedor falou assim lá pra mim: você tá falando do Matheus Gonçalves, só quer criticar o Felipe Luiz. O Matheus Gonçalves recebe... O que ele fez no último jogo que ele jogou contra o Atlético Mineiro? Aí eu respondi pra esse guerreiro hoje, falando o seguinte: vem cá, e o Plata, o que fez? O que faz durante tantos jogos? O Michael, o que fez durante tantos jogos? O Everton Cebolinha, tantos que receberam oportunidades ali na frente. O Bruno Henrique, o que tem feito? Então, o que eu acho engraçado que por não ter um nome tão grande, né? O Matheus Gonçalves é um garoto ainda, da base. O torcedor acha que todos esses outros que eu falei precisam ter oportunidades contínuas e não reclamam com o Felipe Luiz. Aí quando o cara bota o Matheus Gonçalves, ele não rende aquilo que esperava, quer criticar o moleque, quer botar o moleque na cruz. Então você, torcedor, deixa de ser bobo, meu irmão. Entenda que da mesma maneira que, se o Plata tá recebendo muitas oportunidades e não faz gol nenhum, fica correndo pra lá e pra cá, o Matheus Gonçalves também pode receber um pouco mais de oportunidade. Qual a diferença? Só tá no nome, irmão. Porque tanto o Plata quanto ele, tá bom, Matheus Gonçalves não fez nada agora. O Plata também não fez. Michel não faz. Everton Cebolinha e tantos outros. Juninho. Então, vamos parar de criticar mais os nossos garotos da base, né? Ou pelo menos equilibrar. Se você critica tanto o Matheus Gonçalves, vamos criticar também bastante os outros jogadores que não têm rendido. Vamos mudar de assunto aqui um pouquinho, mas eu gostaria que você desse sua opinião. Sua opinião aí nos comentários sobre o Matheus Gonçalves, se é realmente o momento desse jogador ir embora do Flamengo. Falando sobre Carrascal, apresentado oficialmente pelo Flamengo na última segunda-feira, dia 4, o meia Carrascal já está apto, a estrear após seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário, né, o famoso BID, da Confederação Brasileira de Futebol. Eu vou trazer agora aqui palavras do Carrascal sobre a questão física. Vamos lá. Sim, já vinha me preparando, vinha treinando. Tive um período de férias depois da seleção. Depois já regressei ao clube, né, ao Dinamo de Moscou. Estávamos vendo se eu poderia vir para cá após a seleção, destacou Carrascal em entrevista à Flamengo TV. Só lembrando que a última partida oficial pelo Carrascal, galera, foi no dia 24 de maio, quando atuou 90 minutos, né, os dois tempos, na derrota do clube para o Krasnodar da Rússia, tá? Depois ficou no banco pela Colômbia nos empates com Peru e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo e depois terminou entrando de férias, né? Ele ainda fala mais algumas coisinhas aqui importantes, mas as coisas se complicaram um pouco. Estava treinando, estive fazendo o trabalho, eu me sinto, não sei,
Não sei se o melhor fisicamente, mas a ideia é poder estar bem e competir. Falando agora sobre a posição preferida do atleta, ele também comentou isso lá na Flamengo TV. Palavras dele, ó. Na verdade, gosto de me mover por todos os lados do campo. Trato de fazer a função que o treinador me pedir. Pelo meio, pelas pontas, na posição do 8. Não tem problema, vou tentar fazer o melhor. Completou o mais novo reforço aí do Flamengo. Eu penso no seguinte, Carrascal, apesar de ter vindo super valorizado na parte financeira, né? Um jogador que no Transfer Market valia 6 milhões de euros, foi contratado por 12 milhões de euros. Mas eu acho que ele está chegando num momento importante para o Flamengo, uma vez que a gente realmente precisa de alguém fazendo a função ali do Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele às vezes joga 2, 3, 4 jogos muito bem, e é o artilheiro do Flamengo na temporada, mas em algum momento, do nada, ele começa a jogar mal. 2, 3, 4 jogos. Isso é complicadíssimo para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo hoje tem uma dependência no futebol do Arrascaeta gigantesco. Se o Arrascaeta vai mal no jogo, o Flamengo vai mal. Então o Carrascal vem aí como uma opção, né, de suprir essa falta do Arrascaeta. O Arrascaeta não tá bem, tem que ter um outro jogador para jogar, para fazer a função dele. Acredito eu. Deixe a sua opinião também nos comentários. Eu acredito que ele, vamos ver, né, jogando, mas pelo que eu vi de futebol, ele pode sim crescer, é novo, né, mas crescer mais no Flamengo, melhorando seu futebol, sua técnica, e de fato suprir a falta do Arrasca. Não sei se jogar junto, porque a gente tem Saúl ali, tem a dupla de volância, Jorginho, né, com Pulgar, muito provavelmente, tem do De La Cruz. É isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o Zinho aqui. Com o Flamengo sem vencer há 2 jogos na temporada, a pressão no clube obviamente subiu nesta metade do ano e passou a resvalar no técnico Felipe Luiz. Está sofrendo uma certa pressão, né? O comandante segue com respaldo do torcedor, mas tem gerado preocupações pelo futebol que o time desempenhou nas últimas partidas. Primeiro, o mais querido foi derrotado pelo Atlético Mineiro no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time não fez um jogo ruim, é verdade, mas cometeu um erro vital em saída de bola lá do Léo Pereira e entregou o gol. No último final de semana, todo mundo sabe, né, no Castelão, o Flamengo conseguiu sair na frente do Ceará no primeiro tempo com a Arrasca, no entanto deixou o ritmo cair e não jogou nada, a realidade é essa, no segundo tempo, e sofreu um empate, né? E aí o Zinho se pronunciou num programa aí, não sei qual foi o programa, mas deixou a opinião dele sobre o que está acontecendo no Flamengo. Vamos ler aqui, palavras do Zinho. Não acho a pressão exagerada, porque o próprio Felipe Luiz comentou que tem o melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano. E aconteceram mais contratações de jogadores para esse elenco, que já era o melhor, disse o Zinho. Então, a expectativa também cresce. É muito maior para o Flamengo ganhar e conquistar. Como o time ainda não encaixou, olha a palavra do Zinho, e oscila em alguns momentos, a pressão vai mais em cima do treinador. Os treinadores são os mais cobrados. Essa pressão é normal porque ele tem os melhores jogadores. Segue o Zinho ainda falando, ó, a cobrança é sempre de o Flamengo vencer. Ela só vai aumentar e o Felipe Luiz sabe que isso vai acontecer. Ele faz um ótimo trabalho e tem experiência porque já foi atleta. Vai saber assimilar isso, destacou o Zinho. E para finalizar, olha aí, ó, com o tempo e com o encaixe desses novos jogadores, o Flamengo vai voltar a manter uma regularidade, porque tem jogado bem alguns jogos e em outros oscilado. O que ele busca é uma regularidade, finalizou o Zinho. Então, gente, eu penso no seguinte, o Zinho não tá errado nas palavras dele, pelo menos aqui. Eu vi gente criticando pra caramba. O comentarista, que é o Zinho, né? E aí querem, às vezes, ofender o cara na parte que foi atleta, que não jogava bem o tempo, né? Não conseguia jogar bem sempre. Mas eu acho o seguinte, cara, o Felipe Luiz é hoje técnico do maior time do futebol brasileiro. Do maior time sul-americano. Maior em questão de torcida e maior também em relação à parte financeira, cara. O Flamengo tem um time milionário e por isso o Felipe Luiz vai ser cobrado.
Aí eu vejo um monte de torcedor, às vezes ficar com raiva até de mim também, falando, pô, só sabe criticar o Felipe Luiz. Não, não é só saber criticar. Quando ganha, quando joga bem, às vezes perde jogando bem, a gente elogia, cara. Agora, não dá pra ver um time milionário jogando que nem um time de várzea. Com um time ali, pô, que joga no campo da esquina, pô. No campo de terra. Não dá, pô. Uma falta, às vezes, de motivação, de disposição que os jogadores têm. E o próprio técnico, às vezes, na beira do gramado, pô. Se você tem um melhor time de futebol, se espera ver um jogo de alto nível. Se você trabalha numa empresa, sei lá, num banco, numa empresa que trabalha com finanças, se espera que se esse time é um time milionário, de funcionários de alto padrão, se espera o quê? Que sempre consigam fazer negociações de alto nível. Então é sempre assim em qualquer empresa, meu irmão. Falando de Fórmula 1, tem uma equipe que tem uma equipe grande, é milionária. Tivemos o auge da Ferrari, da Williams, né? Da Red Bull. Cara, a gente teve auge de várias. Aí eu te faço, McLaren, né? Aí eu te faço a pergunta: quando uma dessas construtoras estava no auge, com seus pilotos no auge, eu te faço uma pergunta: você esperava o quê? Que só ganhasse, que só fizessem corridas de alto nível. Então vai ser sempre assim. E a cobrança, ela vai ocorrer para cima do técnico, não tem jeito. Então, você, torcedor, ao invés de passar pano, não é fazer críticas sem embasamento. Você vê o jogo, você pode fazer sua crítica, pô. E elogiar também, porque não é só criticar, tem que elogiar também quando vai bem. Tá bom? Vamos seguir aqui com as notícias, falando agora... deixa eu ver aqui. Eu acho que já vou fechar. Vou falar sobre a escalação rapidamente aqui. Ia comentar sobre o Léo Ortiz, mas todo mundo sabe. Falar sobre o Léo Ortiz é chover no molhado, né? Nosso 10 da zaga aí, que tá sempre fazendo gol ou dando passe, né? Mas o Flamengo precisa melhorar a parte ali no meio de campo e do ataque, com certeza. Porque não dá para viver ou ficar sempre esperando que um zagueiro resolva o jogo, né? Vamos agora falar então sobre a escalação do Flamengo, provável escalação e ainda onde assistir e o horário do jogo. Vamos lá então, rapidamente aqui. Provável escalação do Flamengo para esse jogo, tá? Eu acredito que o Flamengo deva entrar, claro, com Rossi no gol. Se não fizer isso, é uma loucura. Rossi no gol. Varela, por favor, coloque o Varela. Emerson Royal ataca muito, joga muito na parte ofensiva. E eu percebi nesse último jogo, agora contra o Ceará, que diversas vezes o ataque estava ali, ó, pela esquerda, junto, né, do Ceará, e pela direita do Flamengo. Ele sempre tomando bola nas costas. Por quê? É um jogador que sobe muito e não consegue fazer a parte defensiva, como o Varela faz. Então, na minha concepção, Varela, irmão. Varela é extremamente eficiente na parte defensiva e ainda tem uma boa parte ofensiva. Então, ele é um jogador mais equilibrado. Para esse jogo, eu entraria com Varela na lateral direita. Dupla de zaga, não tem jeito, são eles, né? O Danilo tá machucado. Então, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu jogaria com Alexandro na lateral esquerda, mas existe chance aí de entrar o Ayrton Lucas, né? Mas eu, ou Alexandro ou Vinha. Ayrton Lucas é a última opção. Jorginho e Alan, muito provavelmente, dupla de volância. Arrascaeta, meio atacante. Plata, provavelmente vai jogar na direita, porque é o queridinho do Felipe Luiz. Samuel Lino, ponta esquerda. E Pedro como centroavante. Provavelmente esse vai ser o time do Flamengo, tá? Baseado aí nos relacionados. Onde você pode assistir o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. Sport TV, tá? E o Premier vão estar transmitindo esse jogo que ocorrerá às 19 horas, horário de Brasília, lá na Arena MRV. Nação, é isso. Gostaria que você deixasse sua opinião, né, sobre tudo que eu trouxe aqui de informação. É sempre um prazer ter você aqui assistindo esse vídeo.
Se você curtiu, já vai deixando aquele like maroto. Tô encerrando. Vai deixando aquele like maroto. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do Brasil. Lembrando que toda ação, seja curtir, seja compartilhar, se inscrever, comentar, tudo isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Eu e você possuímos o DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo.